Olá pessoal, o tema de hoje é comissões parlamentares no Poder Legislativo Municipal. Lembro-me bem quando estive vereador em 2017, em determinado momento chegou a hora de nós definirmos quais vereadores estariam em quais comissões. E eu gostaria muito de ter participado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Eu entendia que era correto que eu participasse, uma vez que eu era um vereador que tinha formação jurídica. Eu era o único vereador advogado, e não que precise ser advogado para fazer parte de uma comissão ou de ser vereador, mas eu pensava que tem 3 vagas na comissão, eu sou advogado, acredito que seja justo que eu faça parte da comissão de legislação, beleza? Mas não era isso que iria acontecer. Infelizmente, quando cheguei para assumir o mandato de vereador, o clima não era muito democrático e tive notícias de que a intenção era repetir padrões anteriores, por meio do qual a presidência escolhia arbitrariamente quais vereadores iriam fazer parte de qual comissão. E aí, como felizmente eu tinha conhecimento suficiente sobre o tema, eu identifiquei uma alternativa. Convidei mais alguns colegas vereadores que também seriam deixados de lado da escolha das comissões e nós compusemos um bloco parlamentar. No momento em que nós compusemos esse bloco parlamentar, nós passamos a representar 5 vereadores dentre 13. E nesse momento nós passamos a ter direito a 34% das vagas das comissões, o que matematicamente quer dizer que de cada 3 vagas das comissões, pelo menos uma vaga seria nossa. E desta forma, com essa definição, nós fizemos um documento e comunicamos. Nós não solicitamos, nós não pedimos, nós informamos ao presidente que aquele bloco parlamentar estava composto e que ele era formado por aquelas pessoas. E com isso a gente conseguiu que o nosso bloco, os vereadores dele, cada um estivesse presente em uma comissão, e eu consegui, portanto, estar na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Essa é uma questão muito importante, porque o assunto comissões é muito desprezado pelos vereadores. Antes de aprofundar, eu vou dizer qual é a principal função dela, ou melhor, quais são as 3 principais funções práticas. Qualquer comissão pode convocar secretários municipais, qualquer comissão pode realizar audiências públicas e qualquer comissão pode requisitar informações. Isso é muito importante porque muitas vezes os vereadores não conseguem o apoio do parlamento como um todo, né, o apoio do plenário, para conseguir realizar as audiências, ou convocar secretários, ou requisitar informações, e esquecem que as comissões, via de regra, têm 3 vereadores, se 2 quiserem, ela já vai fazer muita coisa. Beleza? Então isso é porque explica porque esse assunto é relevante. Mas vamos lá. As comissões, elas existem numa lógica de participação e colaboração entre os vereadores. Em tese, é muito mais inteligente dividir os vereadores, ou melhor, organizar os vereadores em pequenos grupos que vão analisar profundamente projetos, do que todos os vereadores terem que estudar profundamente todos os projetos com qualidade. É humanamente impossível dedicar-se, dentro dos prazos regimentais, com profundidade a todos os projetos que tramitam na Câmara. Dessa forma, é possível que a Câmara queira, criando no regimento interno essas comissões, ela queira organizar os vereadores em comissões. E aí é normal a gente ver nas câmaras pelo menos 3 comissões. Uma comissão que vai cuidar da avaliação da parte jurídica, legislativa daquele projeto. Não se ele é bom, não se ele é ruim, e sim se ele está em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro. É a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ela não fala se o projeto é bom, não fala se é ruim, só fala se ele está em conformidade com o ordenamento. Um vereador que faz parte dessa comissão, por exemplo, ele pode dar voto favorável ao projeto quanto à parte da legalidade e, na hora de votar o mérito, pode falar: sou contra, não há nada de incoerente nisso. O projeto é legal, constitucional, juridicamente possível, mas eu acho que o mérito é ruim. Não é nada de errado nisso. Por outro lado, existem também a comissão de orçamento, que tem um nome, às vezes orçamento, finanças e tomada de contas. Essa, na minha opinião, é tão importante quanto a de legislação, e ela tem o papel também de acompanhar a execução orçamentária durante o andamento do exercício. Está lá no artigo 66 da Constituição, parágrafo 2º ou parágrafo 3º, parágrafo 2º, se eu não me engano.
E lá diz o seguinte: não é só fazer parecer para projeto de lei orçamentária, projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Não, depois que aprova o projeto, essa comissão tem a responsabilidade de acompanhar a execução orçamentária. Quase ninguém sabe disso, é uma pena. E essa comissão acaba caindo em esquecimento. E também existe uma terceira, normalmente chamada de Comissão de Serviços Públicos, embora cada cidade tenha liberdade para aumentá-las. Qual é a quantidade ideal? A quantidade que funcione. Eu já vi uma cidade que ela tinha 22 comissões. Ela tinha 23 vereadores e cada um era presidente de uma comissão. Garanto que não funcionava. Já vi uma cidade que, na minha opinião, também não era nada bom, porque ela juntava a comissão de legislação com a comissão de orçamento. Tinha só duas comissões. Legislação e orçamento e a outra de serviços públicos. Isso também é horrível, na minha opinião, porque você centralizava na mão de 3 vereadores todo o poder do poder legislativo. 2 vereadores, por que 2 caem, não 3? Porque a maioria de 3 são 2. Então 2 vereadores tinham ali o poder legislativo todo na mão, também não me parece razoável. Tá, então já falei sobre por que é importante e mais ou menos qual que é a lógica delas. E, Caio, eu quero saber mais sobre a comissão da minha cidade. Como que funciona? Você vai olhar o seu regimento interno. As comissões podem ser permanentes ou temporárias. As permanentes são aquelas previstas no regimento, como essas que eu mencionei: legislação, orçamento, serviços públicos, educação, saúde, etc. Existem também as comissões temporárias. Você pode encontrar as comissões especiais, são aquelas criadas para durar um tempo específico, para um assunto específico. Tem também as comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, que bastam 1/3 dos vereadores assinando o requerimento para que ela aconteça, não tem que ser pedido, não tem que ser votado. E tem também a comissão processante. Qualquer eleitor pode levar uma denúncia que, se recebida conforme o Decreto-Lei 201/67, ela vai ter que acontecer e pode levar a eventual cassação de prefeito, etc., com 2/3 dos votos. Então, pessoal, é isso. Muitos vereadores não sabem da questão da representação proporcional e a Constituição assegura, é garantido a todos os partidos ou blocos parlamentares que tenham direito de ocuparem vagas em cada comissão. Está na Constituição, em cada comissão. E na mesa diretora também, mas mesa diretora é outro assunto que já foi votada, depois que vota não dá para chorar mais, fica para a próxima conversa. Mas em cada comissão, e tem lá também, ó, entre vírgulas, tanto quanto possível. Ou seja, a regra geral é: a representação proporcional dos partidos nas comissões deve observar esta regra em cada comissão quando possível, tá bom? E existem muitos outros pontos para serem discutidos sobre isso. Uma curiosidade: tem muita gente aí agora tirando foto e postando: eu sou suplente da comissão municipal de tal assunto. Meu amigo, se o seu partido só pegou as suplências aí na Câmara, eu vou ser sincero, aparentemente então na Câmara ele não está em espaço. Porque a suplência em uma comissão é tão relevante quanto o seu suplente de vereador aí, ó. Imagina que na Câmara aí nas cidades suas tenha 9 vereadores. O primeiro excedente ali, o primeiro suplente, o que ele faz? O que o primeiro suplente de vereador faz? Nada. Absolutamente nada. Nem vereador é. Mesma coisa o suplente na comissão. Ah, eu sou suplente na comissão. Isso pode ser bom. É claro que dependendo do tamanho da cidade, obviamente se a gente estiver falando de outros poderes não, de outros entes federados, aí tem muito movimento mesmo, né? Às vezes uma cidade grande o vereador levanta, o suplente já senta ali, participa, mas na cidade pequena as coisas acabam não acontecendo, né? E muitas vezes o papel das comissões é totalmente esquecido. Aquele parecer da comissão que deveria ser composto pelo voto do relator, do presidente, de algum membro, relator, vice-presidente, não importa muito a composição, depende do regimento. Muitas vezes não existe isso, nem tem reunião de comissão, infelizmente. Muitas vezes o jurídico faz um belo parecer jurídico, que é para orientar o trabalho da comissão, e a comissão transforma aquele parecer jurídico no parecer dela mesma. E aí os vereadores, infelizmente, muitas vezes apenas assinam 3 minutos antes da reunião começar o parecer da comissão, sem nem saber o que está escrito ali. Isso é uma pena, porque, como eu disse mais cedo, as comissões têm papéis importantíssimos e vou levar aqui uma ideia antes de finalizar 10 minutos de vídeo.
As comissões podem se antecipar e discutir assuntos ainda que não tenham sido enviados pelo prefeito por meio de projeto de lei. Vocês podem ver problemas na cidade, realizarem audiências públicas e encaminharem sugestões para o prefeito. Vocês não precisam ser passivos durante o mandato. Boa sorte a todos, matriculem-se nas nossas mentorias toda quarta-feira à noite. Tem alguma dúvida, tem algum interesse de saber mais sobre a mentoria, entre em contato conosco. Um abraço.